Mercúrio entrando em Escorpião novamente e a Lua se direciona para a fase nova no signo de Escorpião, lunação escorpiana. E eu tenho certeza que você está aí se perguntando, meu Deus, quando isso vai acabar? Então, se você quer entender como aproveitar melhor, da melhor maneira possível, essa lunação escorpiana, a entrada de Mercúrio novamente retrógrado em Escorpião, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Bom dia, boa tarde. Vamos falar então dessa semana aqui, né? Que já estamos na quarta-feira e temos bastante coisa interessante acontecendo no céu, mas principalmente estamos com essa profundidade dessa energia escorpiana, com muitos planetas em Escorpião, com a entrada de Mercúrio. Mercúrio já está retrógrado, mas ele volta para o signo de Escorpião, voltou hoje, né, quarta-feira, dia 19, então é isso, quarta, dia 19, então o que a gente pode esperar disso tudo, lembrando que amanhã, quinta-feira, nós temos a Lua Nova em Escorpião. Nós iniciaremos a partir de amanhã a lunação escorpiana, e para quem não sabe, uma lunação ela é o período da Lua Nova até a Lua minguante, o período que a Lua passa por todos os signos, mas é a abertura da energia daquele signo de Lua Nova, que é ao signo do Sol naquele momento, né? Então nós teremos essa lunação escorpiana que vai durar 29 dias, né? Ela começa no finalzinho do Sol em Escorpião, porque quinta, sexta-feira a gente já muda o Sol para Sagitário, né, na sexta-feira, então ela vai ser uma lunação escorpiana que vai ficar aí praticamente por todo o período de Sol em Sagitário. E o que a gente pode esperar disso, né? Então, começo de semana já nós entramos com a Lua em Escorpião, fazendo uma série de aspectos, e hoje com essa entrada, o retorno de Mercúrio para Escorpião, o que fica para mim assim, o que vem para mim muito forte é assim: esse período escorpiano nós entramos em contato com uma série de questões que precisavam ser revistas, revisitadas, questões do nosso íntimo, do nosso profundo. E aí podem ser questões relacionadas a dinheiro, a relacionamento, a família, porque cada pessoa vai estar com a energia correspondente à casa astrológica onde isso vai estar acontecendo, né? Mas em geral nós estamos falando de questões emocionais profundas, sobre diversos assuntos, né? Cada aspecto que acontece ao longo da semana vai nos direcionar, né? Então nós vimos questões relacionadas a trabalho, questões relacionadas a dinheiro, lá com Touro, com Urano, vimos Júpiter trazendo questões relacionadas à família, e aí essa energia escorpiana, ela nos leva a mergulhar cada vez mais nessa profundidade do nosso ser para entender quais são as questões que precisam ser revistas, revisitadas, quais rotas que precisam ser recalculadas para eu trazer entendimento para aquilo que eu estou sentindo dentro, bem profundo dentro de mim, né? Quando Mercúrio entra novamente no signo de Escorpião, isso significa que algumas questões, lá quando ele entrou no signo de Escorpião inicialmente, algumas questões talvez eu possa ter deixado passar batido, né? Com Sol em Escorpião e Mercúrio entrando na energia de Escorpião no seu movimento retrógrado, estas questões podem vir à tona novamente, né? Nossa, é mesmo, eu esqueci de olhar para isso. Nossa, eu não tinha percebido que essa situação ela é um incômodo. Eu não tinha percebido que essa dinâmica de relações na minha vida é um incômodo. Eu não tinha percebido que a minha relação com os meus valores, com os meus bens, com as minhas posses era um incômodo, mas agora eu estou vendo, porque o Mercúrio ele vai trazer
aqui, desculpa a ligação. O Mercúrio, ele vai trazer, entrando em Escorpião, a necessidade da gente voltar novamente para algumas questões para que a gente possa trazer entendimento. E que questões são essas? Questões do nosso eu emocional, né? Escorpião é energia de água profunda. Então, lá no profundo do profundo das nossas emoções, o que a gente precisa rever? Quais são essas pedrinhas, essa pedrinha no sapato? Sabe quando você entra a pedrinha no sapato? Às vezes você chuta assim, ó, pensa que saiu, mas não saiu, ela continua ali. Mercúrio entrando novamente no signo de Escorpião, no seu movimento retrógrado, ele vai trazer consciência. Opa, tem uma pedrinha no meu sapato. Eu preciso tirar esse sapato, não adianta só sacudir o pé. Eu preciso tirar esse sapato, eu preciso olhar lá dentro, ver cadê, mexer no sapato, tirar a pedrinha, olha a pedrinha e calçar o sapato novamente sem a pedrinha, né? É claro que Escorpião é uma energia que ele vai levar a gente novamente para a gente se conectar com essa profundidade do nosso ser. Mas ao mesmo tempo que nós temos esse Mercúrio em Escorpião, nós temos também Sol em Escorpião, nós temos Vênus em Escorpião, nós temos também a Lua em Escorpião, né? E nós teremos a mudança da Lua para a energia de Sagitário, né? Então, nesse processo e entre isso nós teremos a Lua nova em Escorpião. Então, o que é que eu preciso? É a minha última chance, a última chance que eu tenho para eu conseguir purificar, limpar, curar, banir, descarregar tudo aquilo, ou aquilo especificamente, né? Porque agora a gente olha com detalhe. Então, essa é a última chance que a gente tem para a gente fazer essa limpeza interna realmente, olhar para as coisas que precisam ser modificadas. Então, eu percebo que eu tenho um bloqueio, eu percebo que eu tenho uma dificuldade, eu percebo que eu tenho uma questão que está aqui, que não me desce. Então, esse é o momento de olhar para isso. E aí, quando a Lua entra na sua fase nova, aí com a consciência daquilo que nós precisamos ainda, aquele restinho que precisa ser modificado, é aquilo que a gente vai conseguir modificar. Nessa noite, quarta-feira, de quarta para quinta, é um período excelente, perfeito para que nós possamos fazer rituais de limpeza, banimento, descarrego, purificação. Por quê? Porque é o momento da gente se limpar, da gente se purificar de toda essa energia que a gente entrou em contato ao longo desse período de Sol em Escorpião, para que a gente possa entrar emocionalmente mais leve nessa lunação escorpiana, né? Aonde a gente vai plantar as sementinhas do nosso poder pessoal, do nosso poder de renascer, do nosso poder de nos reconectar com a nossa fonte, né? De trazer essa força escorpiana, né? Que é como uma fênix que renasce, né? Então, trazer esse poder de renascimento, de transformação, nos reconectar com esse poder de renascimento e transformação ao longo dessa lunação escorpiana, desses 29 dias que nós temos pela frente, né? Então, passado esse processo, né, durante essa transição de quarta, essa virada de quarta para quinta, na quinta-feira nós temos então a entrada da lua nova. Então, quem puder fazer, faça os seus rituais, né? Faça os seus rituais de banimento, purificação, limpeza, descarrego, porque na quinta-feira nós entramos então com a lua nova em Escorpião. E uma lua nova é sempre uma boa nova, né? É um período da gente plantar sementes, como eu disse, plantar as sementes daquilo que a gente quer manifestar ao longo da lunação escorpiana. Escorpião, como eu disse, tem um poder magnético, um poder pessoal, um poder de atração muito grande. Então, preste atenção nos teus desejos e planos de manifestação para essa quinta-feira, tá? Quinta-feira é um dia para você fazer as tuas anotações, os teus decretos de manifestação. Dentro do que, Camila? Qualquer assunto?
pronto. Não, se conecta com o desejo de você se fortalecer no seu poder pessoal, de você conseguir passar pelos teus processos de transformação da melhor maneira possível, se fortalecer através dos seus processos de transformação, e aí você vai conseguir manifestar isso ao longo dessa alunação, tá? E aí nós temos então esse período, né, escorpiano, e na sexta-feira, finalzinho de quinta, aliás, quinta para sexta, a lua então ela vai para o signo de Sagitário. E aí isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente entrou nesses porões, vasculhou, mexeu, limpou, purificou, defumou, exorcizou, fez o que tinha que fazer, mas da mesma maneira que a gente entrou nesse porão para fazer essa faxina, a gente também tem a oportunidade de encontrar riquezas, encontrar preciosidades nesse porão, né? Nesse poço, nesse lugar obscuro que Escorpião nos leva. Então, quando a lua entra em Sagitário, no final da quinta-feira, é o momento que a gente pega e fala assim: ufa, terminei essa limpeza e olha só, tô voltando com o meu baldinho cheio de preciosidades que eu desconhecia sobre o meu ser. Então, esse momento é um momento muito, muito, muito importante, de muita riqueza, de muito aprofundamento. Não tenha medo de mergulhar, não tenha medo de se conectar com essa profundidade, porque na profundidade tem os desafios, mas também tem os presentes, né? Não tenha medo, porque de quinta para sexta a gente vai tomar um impulso e olhar para o sol, olhar para a luz, olhar para a energia sagitariana que nos leva para o além, que nos leva a transpor as nossas barreiras, sair das nossas zonas confortáveis e das zonas obscuras para a gente se conectar com a luz, com o otimismo, com a prosperidade, com a abundância, com o conhecimento, né? Então também estarmos abertos a nos conectar com ferramentas de autoconhecimento para que nós possamos também sair destes porões com estes presentes e manifestar esses presentes que nós temos dentro de nós através dessa lunação escorpiana que inicia amanhã. Então é isso, pessoal. Gratidão de todo o coração por estarem aqui comigo novamente. Até o nosso próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.